A BitCiência veio até a Faculdade de Nutrição para conferir a oficina Química na Cozinha, da professora Alexandra Anastácio. Vamos ver? No primeiro experimento, os participantes puderam aprender como medir o caráter ácido ou básico de várias substâncias, utilizando um líquido extraído do repolho roxo. Depois, eles tiveram a oportunidade de conferir com fitas de pH e com um medidor se os resultados foram corretos. O repolho roxo, ele é um bom indicador porque ele varia a sua coloração de roxo em função das substâncias que entrarem em contato com ele. Então, o que a gente viu na prática foi exatamente isso. Quando a gente mistura o repolho roxo, que tem uma coloração roxo bem forte, com uma substância que seja ácida, como, por exemplo, a gente colocou o suco de laranja, ele ficou com uma coloração vermelha. Então, de vermelho a rosa, a gente, de maneira qualitativa, imagina que aquela substância seja ácida. Então, varia de 1 a 6 o seu pH. E se a gente for testando esse repolho roxo frente a outras substâncias ou mais ácidas ou mais alcalinas, a gente observa uma variação que vai desde o vermelho ácido até o amarelo alcalino. Pensando na saúde bucal, um exemplo. Determinados alimentos mais ácidos, eles podem causar o quê? Erosão dentária e pode propiciar, por exemplo, o desenvolvimento de cáries dentárias. Então, o consumo de refrigerante não é ruim só por causa do açúcar, mas por causa também da acidez de alimentos que, teoricamente, não são ácidos, mas que podem até estimular a acidez. Então, um exemplo desse é o leite. Então, há muito tempo atrás, a pessoa que tinha úlcera, a gente estimulava as pessoas a beberem leite. E quando a gente viu aqui na prática de pH, a gente viu que o pH do leite é bem próximo de 6 e pouco, 7 e pouco, é bem próximo do neutro. Mas quando a gente ingere, existe uma série de reações no processo de digestão desse leite, que ele diminui o pH, torna o ambiente do trato intestinal mais ácido. Então você pega e você mistura o leite com uma fruta, você mistura o leite com alguma outra substância que minimize o desenvolvimento da acidez dele no estômago. Então, se a gente tentar misturar óleo com água, por exemplo, a gente observa que se separa logo duas fases. A fase do óleo, que fica ao redor, e a fase que a gente chama de hidrofílica, que é a fase que é da água, né, fica no centro. O óleo ao redor e no meio a água. Não se misturam. Mas se você pegar agora esse detergente e colocar aí dentro, o que acontece? A gente agora tem umas micelinhas menores. Vira branco também. Se você observar, esses globos que a gente tinha quando a gente coloca detergente, eles ficam menores. O detergente, ele é uma substância que ele tem afinidade tanto pelo óleo, tanto pela água. E aí ele faz com que essas micelas que estavam grandes, quando eu misturei o óleo com a água, que elas fiquem menores, cada vez menorzinhas, para que a gente tenha o favorecimento de, quando lavar, elas serem eliminadas. Na indústria, qual é a solução que a gente tem, por exemplo, para a gente fazer uma maionese? A maionese é um alimento que ele é rico em gordura, mas ele tem uma quantidade de água que é adicionado. E aí o detergente alimentício que a gente utiliza para favorecer essa ligação entre o que é gordura e o que é água é, por exemplo, a lecitina de soja, que é um emulsificante, que faz exatamente favorece essa ligação entre gordura e substâncias polares como a água. Agora, eu posso ter gordura, por exemplo, de origem animal, como é a manteiga, né, que a gente utiliza leite, ou a gente pode ter uma gordura de origem vegetal, quando a gente pensa numa margarina, que a gente tem a partir de óleo de soja ou óleo de outros vegetais. Na margarina, antigamente, era feita a partir de um processo de hidrogenação do óleo. Então, o óleo que era líquido à temperatura ambiente, a partir de um processamento químico, né, de adição de hidrogênio na estrutura desse óleo, ele passa a deixa de ser líquido e passa a se tornar sólido à temperatura ambiente. Começou-se a se observar que o processo de hidrogenação da margarina acaba produzindo alguns ácidos graxos que causam doenças
cardíacas, cardiovasculares nos indivíduos. Aí a nova geração é você elaborar uma metodologia, que não é mais a hidrogenação, que é chamada de transesterificação, em que você hidrogena, mas é uma hidrogenação seletiva e você não produz mais ácidos graxos trans. Então, diminuiria o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Eu não produzir trans não significa que eu estou livrando completamente o indivíduo de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, tem agora alguns estudos que mostram que o processo de transesterificação também pode estar relacionado com doenças cardiovasculares. É a competição manteiga-margarina. Então, na verdade, consuma margarina, consuma manteiga, consuma com cautela, com moderação. Então, a gente não pode pegar, eu vou colocar uma colher de sopa cheia num pão para comer de margarina. Sendo margarina ou sendo manteiga, mesmo que você não tenha colesterol, no caso da margarina, você ingerindo muita gordura, você sintetiza colesterol no teu organismo. No meu caso, a área da nutrição, a química tem muita correlação. E aqui a gente pode visualizar o óleo com detergente, formando a emulsificação, mais a visualização na teoria da química. Aquela aula sempre teórica, monótona, né? A gente não tem a visualização. E aplicando assim na prática é bem melhor, principalmente que a gente mais jovem, assim, a gente interage mais. Há um ano atrás, a gente foi agraciado com o financiamento da FAPERJ para desenvolver o projeto Química na Cozinha em escolas públicas lá do Rio de Janeiro. E aí a gente já desenvolveu esse projeto exatamente para mostrar para os alunos que o aprendizado de química não era totalmente dissociado do cotidiano da vida deles. E a gente fazia as aulas práticas na sala de aula. Então, a gente levava exatamente o que vocês viram hoje. Levávamos alimentos, levávamos, eventualmente, uma placa aquecedora, porque a gente fazia práticas também com ovos, para mostrar a mudança da cocção do ovo, enfim. E a gente fazia uma série de práticas para que o aluno ele captasse, para ele compreendesse alguns conceitos de química. E para a nutrição também foi uma coisa engrandecedora, porque a gente pôde fazer uma parceria muito legal com professores de química. E aí vimos as demandas deles, as necessidades, e uma etapa agora final desse projeto é exatamente a gente desenvolver vídeos, né, já que eles não têm no laboratório, mas que a gente mostra algumas aulas práticas, como aconteceria no laboratório, e roteiros de aulas práticas. Isso a gente já começou a desenvolver para eles executarem na sala de aula.